Muitas das vezes, a nossa vida financeira foge do controle, a ponto de a pessoa não conseguir mais pagar, aquelas despesas básicas para a sobrevivência. Fica difícil, muitas das vezes, até enxergar uma saída. A Lei Federal número 14.181/2021, conhecida como a Lei do Superendividamento, veio para ajudar essas pessoas. Saiba o que muda com essa lei na reportagem. Nos últimos anos, o número de brasileiros superendividados aumentou consideravelmente. E com isso, uma lei de superendividamento foi publicada no ano passado. Conversamos com o advogado Juliano, que falou sobre essa lei. Essa lei do superendividamento, Luiz Alberto, ela foi publicada ano passado, para ser mais exato, em julho do ano passado. Decorreu aí de uma sensibilidade do nosso Congresso Nacional com relação às pessoas que se encontram em situação de superendividamento, que hoje em dia é uma mazela na nossa sociedade. A situação de superendividamento, Luiz Alberto, ela acarreta verdadeiramente uma morte civil da pessoa. Então, a pessoa que se encontra nessas condições, ela acaba caindo num ostracismo, porque ela não tem crédito, tá? E o prejuízo não é só para a pessoa que está superendividada, né? Isso gera um prejuízo também para a própria economia, porque a pessoa ela compra o que ela tem no bolso e o crédito que ela tem, né, na praça, vamos assim dizer. Então a pessoa, quando ela está em uma situação de superendividamento, ela acaba privada da possibilidade de contratar crédito e com isso comprar. Disso decorre o fato de que o fornecedor vai ficar, vai cair o consumo, a população comprando menos, a indústria produz menos e isso gera um efeito cascata. Então, foi criada essa lei, tá? Essa lei considera a pessoa superendividada a pessoa física, então somente a pessoa física se enquadra no conceito de superendividamento. Essa pessoa ela tem que ter entrado nessa situação de superendividamento de boa fé. Isso exclui automaticamente aquelas pessoas que, cientes dessa condição, que ela está numa situação que pode cair numa situação de hipossuficiência, melhor dizendo, ela está excluída. E a situação de superendividamento, ela demanda que a pessoa, juntando aí todas as dívidas dela, ela fique privada do mínimo existencial dela, ela tem comprometido de tal forma a renda dela mensal que ela não consegue sobreviver com o salário dela. E, enfim, essa lei foi muito importante, como eu disse, foi publicada ano passado, então é uma lei muito recente, nós não temos ainda muitas discussões judiciais a respeito dessa lei, é uma lei nova. Mas o que de fato muda com a nova lei do superendividamento? Ela institui duas novas maneiras de combater essa situação de hipossuficiência. Então, ela altera a política de consumo, ela institui novas diretrizes nas políticas de consumo, na Política Nacional de Consumo, e estabelece principalmente medidas preventivas e medidas repressivas nessa situação de superendividamento. Com relação às medidas preventivas, vamos dizer assim, ela institui ali diversas obrigações, principalmente por parte do fornecedor, que tem que deixar bastante claro, principalmente no contrato de adesão, tá? Informações ao consumidor no tocante ali a taxa de juros, o custo efetivo total da operação. Então, isso são obrigações passadas ao fornecedor. E nós temos ali também, principalmente, a obrigação do fornecedor ele fazer uma análise antes de conceder esse crédito à pessoa, ao consumidor, de forma a verificar se essa pessoa já se encontra previamente com dívidas suficientes que podem encetar aí, uma situação de superendividamento. Então, o fornecedor doravante, ele vai ter que ser bem transparente, quando for contratar com o consumidor, deixando bastante clara a situação, como vai ser a dívida, os prazos de pagamentos e, principalmente, fazer uma análise prévia da situação financeira desse consumidor, para evitar que ele caia com aquela nova contratação na situação de superendividamento. E, por fim, o Luiz Alberto, essa nova lei também positivou
a coligação contratual. Isso aí é um termo que, na verdade, significa uma coisa bem simples. Às vezes a pessoa, por exemplo, ela financia um carro e o carro dá um problema, acontece algum defeito, acontece alguma coisa com o carro e ela resolve o problema com relação ao carro e fica pendente o financiamento. E com relação ao financiamento, essa pessoa tinha um problema muito grave, porque o financiamento, o banco, ele vai argumentar que não tem nada a ver com o carro, com o problema do carro. Então, essa nova lei, ela instituiu essa interdependência, a coligação contratual, de forma que algum problema que alcance o contrato de compra e venda, vamos dizer assim, automaticamente também vai vincular o contrato de financiamento. Então, esses dois contratos agora passam a ficar um pouco enleados, né? É uma alteração importante também. Juliano explica como fica o processo de conciliação com a lei do superendividamento e destaca a importância de buscar um profissional. A nova lei ela instituiu um novo procedimento para as pessoas que se encontram na situação de superendividamento. Então, as pessoas que estão nessa condição, elas podem procurar o judiciário e ingressar com um procedimento de repactuação, de dívidas. Neste procedimento, os fornecedores dessa pessoa vão ser chamados a uma audiência de conciliação. Em linhas gerais, esse procedimento vai ser discutido um plano de pagamento para essa pessoa sair dessa situação de superendividamento. Tá? O fornecedor que não comparecer, ele também sofre consequências. Ele vai ser o último a receber, tá? E vai presumir que ele aceitou esse plano de pagamento, que ulteriormente pode ser homologado pelo juiz ou não. Nesse caso, o processo irá para o juiz, que, considerado as circunstâncias do caso, vai decidir, né, e amoldar a dívida ali as condições que permitam esse pagamento pelo consumidor e a saída dessa situação de superendividamento. Essa pessoa, ela vai, a princípio, né, como é uma lei muito nova, essa pessoa, a princípio, ela vai precisar de um advogado, evidentemente. Se ela não tiver condições, ela pode se socorrer dos núcleos de prática jurídica ou da defensoria pública e ingressar com essa demanda no judiciário. A pessoa ela tem que ter uma consciência, e isso é um problema muito grande hoje em dia no Brasil, porque nós não temos muita educação financeira. Então, os consumidores eles têm que prestar bastante atenção no volume de dívidas que ele tem antes de fazer uma nova contratação de crédito. Perfeito? É realmente fazer uma análise prévia e considerar aí todas as dívidas que ele tem anteriormente e, antes de celebrar uma nova dívida, avaliar bem os custos dessa nova operação e verificar realmente se essa nova contratação de crédito vai comprometer a sua renda de uma forma que ela não consiga arcar aí com as despesas dela, né, ordinárias aí do dia a dia.